Os olhos do mundo, mais uma vez, testemunharam outro ataque terrorista muçulmano horrível e horrendo contra nossos irmãos e irmãs judeus. Nós, como cristãos, precisamos nos unir. Por quê? Bem, os evangelhos registram que somos o sal e a luz da terra. Somos as mãos e os pés de Jesus, o que significa o seguinte: aquilo que deixamos de expor, de nos posicionar contra, ou até mesmo de derrotar, eventualmente se tornará a realidade do nosso tempo. Nossa possível inação pode nos afetar só um pouco agora, mas vai impactar gravemente as próximas gerações. Meus filhos, seus filhos, nossos filhos, o futuro está em jogo. E aquilo que deixarmos de conquistar, eles terão que lutar para recuperar. Sabe, hoje, enquanto venho falar com vocês e falamos sobre esse evento trágico que aconteceu na Austrália, agora já são 15 mortos confirmados, vários atiradores. Era uma dupla de pai e filho, o que, se você parar para pensar, é absolutamente horrível em tantos níveis. E, obviamente, é um domingo, normalmente um dia para curtir com a família e passar um tempo na igreja. Eu senti algo muito forte no meu espírito, que eu precisava gravar um vídeo hoje para compartilhar com vocês, porque a verdade é que isso é. Enquanto o CNN, Fox News, MSNBC, Daily Mail, todas as manchetes ficam enlouquecidas. A gente precisa captar a narrativa do céu. O que Deus está dizendo? Qual é a voz do Senhor? O que o Espírito Santo está soprando e revelando para nós nesse momento, para que possamos trazer o reino dos céus aqui para a terra? Então hoje eu quero simplificar. Quero deixar bem claro. Sabe, muita gente fala coisas tipo: "Ah, Ross, não seja político. Só pregue o evangelho". E a minha resposta para isso é a seguinte: diz isso para o Daniel, para a rainha Esther, para João Batista, para o apóstolo Paulo, homens e mulheres de Deus nas escrituras, que defenderam a justiça e o padrão de santidade no tempo deles. Por quê? Porque estamos entrando em um novo limiar como corpo de Deus, de Cristo, onde não vamos recuar. Não vamos ser silenciados nem intimidados por ninguém, nenhum político, nenhuma posição de poder ou principado. Isso é tão desesperador. Vir contra o povo de Deus e contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero começar te lembrando de uma história nas Escrituras. E nós vamos expor a chamada religião da paz e o falso profeta Maomé. Porque a verdade é a seguinte: como cristãos, nós não somos apenas portadores da verdade, mas também carregamos a verdade. O que significa o seguinte: temos uma responsabilidade e um privilégio sagrados de garantir que tudo que está nas trevas seja trazido à luz desse lado da eternidade. Por quê? Não porque queremos ser politicamente corretos, nem porque queremos arrumar confusão, mas porque reconhecemos a importância da eternidade, que existe um céu real e o inferno real. Existe a verdade e existem as mentiras. Existe o mal e existe o bem. Existe a escuridão e existe a luz. Existe um inimigo, mas nós servimos ao único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é Yahweh, El Shaddai, Adonai, Elohim, Yeshua, o Filho do Homem, o Filho de Deus. É a Ele que adoramos, a quem oramos, a quem buscamos, e Ele está lutando em nosso favor, do seu povo, para trazer o seu reino à nossa terra. Então, quero que você se lembre, enquanto começamos aqui, que a primeira história na qual quero mergulhar é a de Josué e os israelitas. Agora, lembre-se de que, por centenas de anos antes de Josué, Deus havia dado uma ordem a Abraão para entrar na terra de Canaã. E nós vamos chegar lá em um instante. E Josué é a geração que entra nessa terra que lhes foi prometida há gerações atrás. É a coisa mais importante em suas mentes, a coisa mais importante em seus corações. E ao entrarem na Terra Prometida, sabemos, ao lermos o livro de Josué, que eles haviam vencido muitas batalhas, certo? Mas eles não conseguiram concluir a missão de expulsar todos os inimigos. E acredito que este é exatamente o momento em que nos encontramos como corpo de Cristo. Por quê? Porque naquele momento, isso levou muitos dos hebreus a se casarem com pessoas de outros povos e a adorarem os deuses das culturas ao redor. E no fim das contas, isso culminaria 1300 anos depois nas invasões e no exílio pelos assírios e depois pelos babilônios. Veja, o princípio é o seguinte: quando uma geração falha em expor completamente e expulsar os inimigos de Deus, ela abre uma oportunidade para o maligno.
para ocupar o que é de fato do Senhor. Ouça o que Jesus disse, Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Ele disse o seguinte: quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele vai para o deserto procurando descanso, mas não encontra. E então ele continua dizendo: ele voltará para a pessoa de onde saiu. Assim, ele retorna e encontra sua antiga casa vazia, varrida e em ordem. Então, o espírito encontra outros 7 espíritos piores do que ele mesmo. E todos eles entram na pessoa e passam a viver ali. E assim, essa pessoa fica em uma situação pior do que antes. Essa será a experiência desta geração perversa. Veja, no contexto, está falando sobre os líderes religiosos da época, que negaram Jesus como Messias, mas ainda assim representa uma realidade espiritual e um princípio semelhante ao tema do qual estamos falando agora. E é isso. Quando um espaço é limpo do inimigo, se não for preenchido corretamente, o inimigo voltará ainda pior do que antes. Agora, você precisa entender, e nós vamos falar sobre muitas coisas diferentes aqui neste vídeo. Daqui a pouco, vamos falar de uma perspectiva histórica, o Oriente Médio. Veja, eu nasci nos Estados Unidos, sou cidadão americano e estive aqui a minha vida inteira. Pela primeira vez, comecei a viajar para fora dos Estados Unidos nesses últimos anos, e muitas vezes, por ter crescido no hemisfério ocidental, cresci no Ocidente. Eu tinha essa noção preconcebida, e talvez até tenha aprendido isso, de que o Oriente Médio sempre foi muçulmano. Sempre foi liderado pelos árabes. Sempre teve uma influência islâmica. E, recentemente, Deus tem falado comigo através da lente da história. Por quê? Porque Deus tem escrito uma história desde Gênesis até Apocalipse. Desde o momento em que você foi formado no ventre da sua mãe, antes da fundação do mundo, ele te escolheu, ele te conhecia. E por isso, nós, como povo de Deus, precisamos entender que Deus tem escrito uma história. Que não estamos em um lugar aleatório, em um tempo aleatório, em uma cidade aleatória, mas que o Deus do universo ordenou os nossos passos. Então, o que isso tem a ver com o Islã, com os muçulmanos, com o falso profeta Maomé, com a igreja, com os cristãos, com nossos irmãos e irmãs judeus? É simples. O Oriente Médio costumava ser cristão, era 90% cristão. Até que esse cara chamado Maomé aparece na história. No começo, ele não tem muitos seguidores, não tem muito poder. Então, o que ele faz? Ele cria uma religião onde, de certa forma, incorpora elementos do judaísmo. Ele se apropria de elementos do cristianismo, de algumas de suas próprias crenças, e explica por que tentava atrair as massas na esperança de conquistar seguidores. E então, quando isso não funcionou, ele acabou se mudando. E quando ele se mudou, finalmente começou a ganhar alguma força. E de repente vemos toda a sua ideologia mudar. Agora ele começa a liderar ataques, ordenando que seus seguidores massacrem e matem os infiéis. E parece que ele passa por uma mudança radical nesse momento. Bem, nesse momento da história, nos séculos 6 e 7, vemos que, em um período de 100 anos, os muçulmanos conquistaram. Cerca de 80% da cristandade no Oriente Médio, incluindo a Espanha, começaram a avançar para a Grécia, alguns dos estados bálticos. E, eventualmente, vemos na escala da história mundial que, felizmente, os europeus impediram, eles barraram os muçulmanos de conquistar completamente. E o que é realmente interessante agora, como você pode ver, através da imigração em massa. Você sabe, os muçulmanos não estão apenas lutando com espada, eles estão conquistando através da imigração. E por isso é tão interessante para mim que, por algum motivo, muitas pessoas, muitos na igreja, muitos até no mundo, não conseguem reconhecer ou ensinar a verdade da história. E, em vez disso, querem que você seja simpático aos califados islâmicos e à fé muçulmana, porque supostamente eles passaram pelo inferno, quando na realidade são eles que causaram isso. São eles que começaram tudo. Vejam, amigos, quero que vocês saibam que não estamos aqui apenas para expor, mas estamos aqui para expulsar. Por quê? Porque a nossa Bíblia diz que pela unção todo jugo será quebrado. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos e pela autoridade do céu dada aos filhos e filhas de Deus, nós somos mais que vencedores. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Não estou aqui só para lançar um episódio legal de podcast. Estou aqui para liberar o poder dunamis de Deus, que sacode tudo que pode ser sacudido, que quebra tudo que precisa ser quebrado e que desperta as pessoas do sono. Por quê? Porque eu quero sacudir as portas do inferno até que tudo que se exalta contra o conhecimento de Deus venha abaixo. Veja, existe um padrão duplo que existe hoje nas nações da Terra. Se um judeu se quer
Entrasse em uma nação islâmica, ele seria imediatamente massacrado. Se um cristão orasse publicamente a Jesus em qualquer país do Oriente Médio fora de Israel, provavelmente seria executado em público. No entanto, vimos a Al-Qaeda voar com 3 aviões contra o World Trade Center e o Pentágono no 11 de setembro. Vimos o ISIS assassinar centenas de milhares de cristãos na Síria e no Iraque. Vimos o Boko Haram massacrar milhares de cristãos na África, algo que está acontecendo neste exato momento. E nos dias recentes, os selvagens do Hamas, que assaram bebês em fornos, estupraram mulheres e fizeram israelenses de reféns e cativos, começando em 7 de outubro de 2023. Veja, por que esse é supostamente um dos temas mais controversos dentro da igreja? E por que tantos pastores têm medo de se posicionar, de dizer no que acreditam e de onde estão em relação à nação de Israel e ao povo judeu? Escute, presta muita atenção no que vou dizer essa noite. Não estou dizendo que o povo judeu é perfeito. Notícia urgente: nenhuma nação, nenhum povo é perfeito. Veja, o mesmo padrão que muitos aplicam a uma nação ou a um grupo de pessoas, eles não aplicam a si mesmos, ou àqueles que estão causando toda a violência. Não é interessante isso? Veja, talvez você esteja se perguntando. E eu sinto que preciso, sabe? Provavelmente preciso abordar isso primeiro, porque muitas pessoas estão aqui. E você tá tipo, cara, vamos expor o Islã e vamos direto ao ponto. E nós vamos fazer isso. Eu te prometo isso. Mas nós, como cristãos, primeiro precisamos fazer a pergunta: por quê? Por que apoiamos a comunidade judaica? E deixa eu colocar dessa forma. Talvez porque eles passaram por algo chamado Holocausto, certo? Talvez porque todas as nações ao redor deles os odeiam, sabe? Eu tive em Israel há alguns meses e nós fomos a um lugar em Israel onde você pode ver duas nações, Líbano e Síria, e até mesmo a Jordânia. Três nações na fronteira de Israel, elas estão tão próximas da nação de Israel. E todas essas nações, em algum momento da história, lançaram ataques contra o povo judeu. É impressionante pensar que apenas a 100 metros de distância da própria nação, eles têm inimigos com mísseis, foguetes, armas e que desesperadamente querem apagá-los da face do planeta. Como é essa sensação? Como você vive em um ambiente tão carregado assim todos os dias da sua vida? E não é só todos os dias da sua vida. Isso acontece ao longo de toda a história registrada. O povo judeu teve que suportar ataques de selvagens como esses. Ou talvez. Eles são a única nação do Oriente Médio que recebe cristãos de braços abertos. Você já pensou sobre isso, Matis? Talvez porque toda geração de judeus tenha sofrido invasão, assassinato, perseguição e muito mais. Algo que quase nenhum outro povo já teve que enfrentar. E por quê? Essas são só perguntas que estou fazendo. Aliás, só perguntas. Por que uma nação do tamanho do estado de Nova Jersey, bem pequena, chama tanta atenção? Não é por causa do seu professor universitário progressista que grita Palestina livre. É isso que eles querem que você acredite. E olha, definitivamente não é o que Candace Owens e Tucker Carlson parecem querer desmontar de repente. Na verdade, provavelmente está ligado ao fato de que o inimigo odeia isso. Ele não conseguiu impedir que o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o Cristo, nascesse na nação de Israel. Isso destruiu todos os esquemas das trevas e em breve será o ponto central dos tempos do fim, do avivamento e do despertar em nossos dias. Deixa eu te lembrar, se você se considera cristão, um seguidor de Jesus hoje à noite, deixa eu te lembrar rapidamente. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, certo? E o apóstolo Paulo chama Abraão de pai de todos nós. Sabe de uma coisa? Eu sinto que estou sendo guiado a ler isso hoje à noite. Abra sua Bíblia. Vá comigo para Gênesis capítulo 12. Vamos ler isso aqui rapidinho. Eu quero ler isso. O versículo 1 diz o seguinte: O Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Abençoarei você e tornarei seu nome famoso, e você será uma bênção para os outros. Agora preste atenção aqui, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarei e amaldiçoarei os que te desprezarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você. Perceba que Deus não disse para ele que ele só seria abençoado na antiga aliança. Na verdade, isso é antes da lei mosaica. Isso é antes do Monte Sinai. Isso está no livro de Gênesis, certo? Isso é uma das primeiras alianças fora de Noé. Esta é uma das primeiras alianças que Deus fez com um homem. E o nome dele nessa época era Abrão. Depois ele passaria a se chamar Abraão, que era Abrão, filho de Abrão. O filho de Abraão era Isaac. O filho de Isaac era Jacó. O filho de Jacó era José. E os filhos de José eram os 12.
Ou, na verdade, os filhos de Jacó eram os 12. As tribos de Israel que eventualmente ficaram conhecidas como os israelitas. O nome de Jacó, na verdade, foi mudado para Israel por Deus. Veja, você precisa entender. Em Romanos capítulo 4, versículo 16, Paulo fala sobre Abraão como o pai de todos nós. Por quê? Porque vemos mais adiante, no livro de Gênesis, que Abraão foi considerado justo diante de Deus não por suas boas obras, mas por causa da sua fé. E como todo crente do Novo Testamento e da Nova Aliança é salvo, somos salvos pela fé, mediante a graça, o que significa que Abraão é o pai daqueles que são salvos pela fé. E o que Deus disse a Agão? Ele lhe diz: deixe sua família, deixe seu país, vá para uma terra que você não conhece. E essa terra é a terra de Canaã. Então, quando o Senhor lhe diz isso, ele também acrescenta: acabamos de ler, todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você. Quantas? Só os judeus? Né? Todos. Isso inclui também os gentios, o que inclui você, assim como isso. Abençoarei os que te abençoarem, e encorajarei aqueles que te tratarem com desprezo. O que no fim das contas significa o seguinte: desde o início do povo judeu e da nação judaica, Deus usou uma linguagem específica que conectaria todo novo crente da nova aliança em Jesus às raízes judaicas do nosso Messias. Uau, isso é poderoso! Você sabe, o apóstolo Paulo escreve em Romanos 10 e Romanos 11. Ele diz que se o fato de o povo judeu ter rejeitado o Messias levou à bênção do nosso mundo atual e à bênção dos gentios, quanto mais o mundo será abençoado quando o povo judeu vier ao Senhor Jesus. E ele continua dizendo o seguinte: todo Israel será salvo. Portanto, quando os cristãos não apoiam Israel e não apoiam o povo judeu, estão na verdade indo contra a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, que diz que todos eles serão salvos. Porque enquanto você os ataca com ódio, enquanto os envergonha, enquanto os chama de diabo e santo da sinagoga, você na verdade não está em sintonia com o Espírito e a palavra de Deus. Em segundo lugar, 2 Samuel capítulo 7. Vamos continuar por aqui. Vamos continuar. Isso é bom? Isso é bom. 2 Samuel capítulo 7 diz o seguinte: quando David se dá conta de que está vivendo em um belo palácio, não é mesmo? E ele percebe que a arca do Senhor está debaixo de uma tenda. E ele decide em seu coração que quer construir Deus. Um templo que, aliás, Deus nunca ordenou. Deus nunca falou com ele. A fome estava no coração de Davi. E isso levou à revelação do que Deus queria fazer na terra. Isso é loucura. E essa é a resposta de Deus. Só um trecho disso em 2 Samuel capítulo 7. Deus diz isso para Davi: sua casa e seu reino continuarão diante de mim para sempre, e o seu trono estará seguro para sempre. Em essência, o que Deus está dizendo a Davi é o seguinte: estou lhe dando o trono por toda a eternidade. Ele está fazendo alusão, é um presságio. A raiz de Jessé, filho de Davi, ao remanescente da linhagem familiar de Davi, de onde viria o Messias. E quanto ao profeta? Isaías capítulo 11. Vamos lá, rapidinho. Isaías capítulo 11. Que passagem bíblica incrível, diz o versículo 1. Do tronco da família de Davi brotará um sapato, sim, um novo ramo, que dará frutos da velha raiz. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria e entendimento, de conselho e poder, de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem tomará decisões com base em boatos. A terra tremerá com a força da sua palavra, e um sopro da sua boca destruirá os ímpios. Quero que você saiba hoje à noite que Jesus é o Rei de todos os reis. Ele é o Senhor de todos os senhores, e a sua voz, todo demônio e toda pessoa vão tremer e se curvar diante dele. O que é? Porque ele é o Rei da Doja. Salmo 24. Ele nunca perdeu a batalha e nunca perderá. E esse Jesus de quem lemos em Apocalipse 19, um dia abrirá as comportas do céu acima de você e de mim. E com o som de uma forte trombeta, uma miríade de milhares, milhares de anjos retornará a esta terra para buscar os filhos e filhas de Deus. Ele estabelecerá o seu reino, onde não haverá choro, nem lágrimas, nem enfermidade, nem doença, e passaremos a eternidade no novo céu, na nova Jerusalém. Cara, que dia incrível vai ser esse! E é esse quem é? Esse é o Messias, o Cristo, que veio de onde? Do tronco da família de Davi. Quem foi Davi? Ele foi o segundo rei de toda a história dos judeus. E quanto ao profeta? Jeremias, o capítulo 23 diz o seguinte: pois está chegando o tempo, diz o Senhor. Quando levantarei um descendente justo da linhagem do rei Davi, ele será um rei que governará com sabedoria. Ele fará o que é justo e correto em toda a terra.
e este será o seu nome. O Senhor é a nossa justiça. E naquele dia, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Sabe, o que eu acho realmente interessante sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, é que este é o único texto religioso que tem precisão, ao proclamar e profetizar coisas no futuro que realmente aconteceriam. O Alcorão nunca faz isso. Os escritos de Joseph Smith não conseguiram fazer isso. Nenhum deus pagão, nenhum Zeus, nenhum deles jamais escreveu algo ou profetizou sobre um Messias, ou sobre o Senhor, ou sobre qualquer coisa em geral que realmente viesse a acontecer. Só esta Bíblia, só estas escrituras aqui são a verdadeira palavra de Deus, inspiradas pelo próprio Senhor. Glória a Deus. Você sabe, o profeta Miqueias até disse isso no capítulo 5, versículo 2. Mas você, ó Belém, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, mas de você sairá um governante de Israel, cujas origens são de tempos antigos. Ele virá de você em meu more. Por que isso importa? Porque se você for a Lucas, capítulo 2, José, que está noivo da mãe de Maria, que foi fecundada pelo Espírito de Deus, por ter encontrado graça diante de Deus, que gerou Jesus em seu ventre, ele foi a Belém para se registrar no recenseamento. Por quê? Porque, embora vivesse em Nazaré, que ficava na Galileia, ele fazia parte da linhagem de Davi, e ele teve que ir para sua cidade natal. Amigos, Jesus foi formado no ventre de uma mulher judia que estava prometida a um homem judeu, descendente do rei judeu Davi. E este Messias, o nosso Messias, Jesus, deu o seu primeiro suspiro na terra de Israel. Todos os livros do cânone bíblico foram escritos por um homem ou mulher judeu, com exceção de Lucas, que é um companheiro do apóstolo Paulo, que sozinho avançou a fé para o mundo gentil através da pregação e pelo poder do Espírito Santo. Veja, você sabe o que muitas pessoas vão dizer. E se você disser isso, saiba que eu acabei de declarar que o espírito de sabedoria e revelação venha sobre você de uma forma nova e especial nesta noite. Agora mesmo, onde quer que você esteja, em qualquer momento que esteja assistindo. Veja, eu recebi milhares de DMs e provavelmente vou receber centenas a mais. Porque toda vez que você se posiciona a favor do povo judeu como cristão, parece que o inferno inteiro se levanta contra você. É um dos temas mais polêmicos que existe. E eu não fazia ideia disso até ir para Israel alguns meses atrás. E comecei a receber essa DM. E esse comentário dizia: Bem, Ross, os judeus eles odeiam Jesus. E a realidade é a seguinte: todo grupo de pessoas tem pessoas que odeiam os judeus. Mas a minha pergunta é: você já foi a Israel alguma vez? Você já andou pelas ruas de Jerusalém? Quando foi a última vez que você realmente conversou com um judeu, cara a cara? Porque quando estive lá, muitos dos judeus com quem conversei não odiavam Jesus. Na verdade, isso é uma distorção grosseira. Existem muitos judeus que podem não concordar que ele é o Messias, mas são hospitaleiros com cristãos e com pessoas de fé que visitam o país deles. Eu te desafio, como cristão, a tentar ir para qualquer outro país do Oriente Médio e proclamar abertamente o Evangelho para ver como isso vai funcionar para você. Bom, sabe, outras pessoas dizem, Ross, né? Os judeus mataram Jesus. Sabe qual é a minha resposta para isso? Você não se lembra que você também já foi inimigo de Deus? Que todos pecaram e estão destituídos da glória do Senhor? Que todo homem merece a morte? Então, colocar esse pecado sobre ele significa que você também deve se enxergar da mesma forma. Você tem que aplicar os mesmos princípios a si mesmo se for aplicá-los a outra pessoa. Veja, sem contar que, embora muitos judeus tenham concordado com a crucificação de Jesus, houve muitos que não concordaram. Havia um grupo de mulheres que o seguiu até o Gólgota. Havia 120 pessoas que se reuniram no cenáculo pouco depois da morte dele. Os primeiros seguidores de Jesus eram o quê? Judeus. Então, igreja, precisamos sair desse turbilhão das manchetes da CNN, MSBC e ABC. E precisamos captar a narrativa do céu. E eu prometo a vocês, prometo mesmo. Sei que estou falando muito sobre o povo judeu porque quero estabelecer uma base, como cristão, para o nosso apoio. Não é só porque eles passaram ou têm passado por um massacre, mas um apoio do ponto de vista espiritual. E já já vou falar sobre o Islã e o falso profeta Maomé. Mas deixa eu dividir isso em três pontos: histórico, político e espiritual. Ok, anote isso: histórico, político e espiritual. Agora, deixa eu passar por isso. Talvez para alguns de vocês isso seja uma verdadeira aula de história, mas é muito, muito importante.
O povo judeu entrou na terra de Canaã, que hoje é conhecida como Terra de Israel, há cerca de 3.000 anos, mais ou menos por volta de 1250 a.C., certo? E então, se você olhar para a história mundial, os árabes, que mais tarde se tornariam muçulmanos, nem sequer entraram até 850 a.C. Então, de 400 a 500 anos depois, o povo judeu pisou na terra, a terra prometida, aliás, a terra de Israel. E então vieram os árabes, os muçulmanos. Então, logo de cara, em primeiro lugar, isso nos mostra e destrói o argumento de que os judeus são colonizadores, certo? Palestina livre, livre. Do mar, certo? De onde exatamente? Do rio para o mar? É uma ideologia absolutamente demoníaca que está tentando infiltrar nossa cultura e nossa geração, que passa por cima e até engana as pessoas. Não é só sobre o que a Bíblia diz, mas sobre a história mundial. Mesmo que alguém não seja cristão, não concorde com a Bíblia, não dá para ir contra a realidade e os fatos históricos comprovados por estudiosos que nem são cristãos ou pessoas de fé. Além disso, como você pode colonizar uma nação que seus descendentes e ancestrais foram os primeiros a habitar? E quanto à única nação no Oriente Médio que realmente permite que judeus e árabes sejam candidatos políticos? Sabe, eu aprendi isso quando fui a Israel alguns meses atrás, que até mesmo no cenário político judaico. No cenário político, há árabes que têm sua voz ouvida. Existem árabes que foram realmente eleitos de forma democrática no Estado judeu. Como você pode considerar alguém um colonizador quando eles permitem que o grupo étnico oposto tenha poder político em sua terra? Quer dizer, falo sério, hein? Aliás, essa é a única nação no Oriente Médio que faz de tudo para que outro grupo étnico possa viver em sua terra. Egito, Síria, Líbano, Jordânia, nenhum deles chega nem perto disso. Ou sequer cogitam aceitar qualquer refugiado palestino. Mas adivinha quem permitiu que eles ficassem? A nação de Israel. E, aliás, a nação e a terra de Israel não são uma decisão humana. O que eu quero dizer com isso? Muita gente aponta para o ano de 1948, quando Israel declarou sua independência. E parece que hoje em dia, na nossa época, a cultura quer culpar os britânicos, quer culpar os aliados ocidentais por terem permitido que isso acontecesse. Mas eu acho que muitos deles esquecem, não sabem, ou talvez, muito provavelmente, eles sinceramente gostariam que não fosse verdade. Mas Jesus falou sobre isso há quase 2.000 anos, em Mateus 24. Ok. Em Mateus 24, Jesus começa a falar sobre o fim dos tempos. E ele diz nesses versículos, versículos 32 e 33, ele diz: Agora aprendam a lição da figueira. E nós sabemos, por meio de comentários, das escrituras, de estudiosos, de pesquisas, que a figueira representa a nação de Israel. Quando seus ramos brotam e suas folhas começam a nascer, vocês sabem que o verão está próximo. O que Jesus está dizendo com isso? Que com a nação de Israel em algum momento da história, porque naquela época em que ele falava, a nação de Israel não era a nação de Israel. Eles já tinham passado pelos assírios, babilônios, persas, gregos e agora estavam sobre o Império Romano. E Jesus, falando 2.000 anos antes disso acontecer, diz o seguinte: que essa figueira, seus ramos voltarão a brotar. E quando isso acontecer, ele continua. Ele diz o seguinte: quando vocês virem todas essas coisas, podem saber que o seu retorno está muito próximo, já à porta. Eu lhes digo a verdade: esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Amigos, o povo judeu voltando para a terra de Israel não é algo demoníaco, é divino, é destino. E é por isso que me surpreende ver milhares de cristãos ao redor do mundo. Pessoas que, com todo o seu ser, destilam ódio contra o povo de Israel, mas nunca postam nada que exponha o Islã, o movimento Palestina Livre, qualquer político, entidade, passagem das Escrituras ou trecho da história. Que mostre claramente que Deus escolheu o povo judeu para trazer o Messias, por meio de quem somos salvos, e que será o ponto central não só das escrituras que já foram, mas também dos tempos finais em que estamos e que ainda virão. Primeiro de tudo, quero começar aqui pela questão política. Israel é o único verdadeiro aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Eles são a única nação naquela região do mundo que luta ativamente contra o terrorismo, em vez de financiá-lo. E quanto ao fato de que eles realmente compram bilhões em tecnologia, hardware e infraestrutura militar do Zelar. Veja, nenhuma outra nação do Oriente Médio chega perto. Aliás, sabe o que eles cantam em todos os outros países do Oriente Médio? Morte à América. Seu remissa? Morte à América.
Então, quando você ouve que eles são uma religião de paz, sabe, eles são uma religião que só quer chegar a um acordo. Eles só querem vir para uma nova Krahá. Então, por que que em toda manchete de jornal, quando parece haver um ataque terrorista, eles gritam morte à América e morte aos judeus? Por que isso? É só uma frase que eles dizem? É só algo que eles não querem dizer de verdade? Ah, fala sério. Você precisa ter neurônios funcionando aqui para realmente perceber o que está acontecendo. Veja, você precisa entender a verdade aqui. Do ponto de vista político, eu adoro isso. Se você não apoia Israel, quem você apoia? Quem mais? Quem se apoia? Se você não apoia Israel no âmbito político, quem mais você apoia? Você precisa apoiar o Islã. Como? Bem, porque todas as nações vizinhas, em algum momento da história, lançaram ataques contra Israel. O que significa que eles têm pessoas hostis ao seu redor em todas as direções, exceto no oceano. Então, se você não apoia Israel politicamente, significa que eles são perfeitos? Que o líder deles é perfeito? Que o povo deles é perfeito? Claro que não.